Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para Mehubarot, Hukat e Balak, que está no capítulo 20 de Bamidbar, Números, versículo 22, e nós vamos ler até o capítulo 21, versículo 20. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E partiram de Kadesh e vieram os filhos de Israel, toda a congregação, ao monte Ar. E falou o Eterno a Moisés e a Arão no monte nos confins da terra de Edom, dizendo: Seja recolhido Arão ao seu povo, pois não virá a terra que dei aos filhos de Israel, porquanto vos rebelastes contra a minha ordem por causa das águas de Meribá. Toma a Arão e a Elazar seu filho, e faze-os subir ao monte e despe a Arão de suas roupas sacerdotais, e faze-as vestir a Elazar seu filho, e Arão será recolhido e morrerá ali. E fez Moisés como ordenou o Eterno, e subiram ao monte aos olhos de toda a congregação. E fez Moisés despir Arão de suas roupas, e fez vesti-las a Elazar seu filho. E morreu Arão ali, no cume do monte. E Moisés e Elazar desceram do monte, e viu toda a congregação que expirou Arão, e chorou por causa de Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Capítulo 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arad, morador do sul, que vinha a Israel pelo caminho que foram os exploradores, lutou com Israel e tomou alguns deles cativos. E fez Israel um voto ao Eterno e disse: Se me entregares este povo na minha mão, eu consagrarei para ti os despojos das suas cidades. E ouviu o Eterno a voz de Israel, e entregou o cananeu, e exterminou-o, e consagrou os despojos das suas cidades, e chamou o nome do lugar Hormá. E partiram do monte pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. E impacientou-se a alma do povo no caminho, e falou o povo contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão leve? E enviou o Eterno para o povo as serpentes abrasadoras, e morderam o povo, e morreu muita gente de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: Pecamos, porquanto falamos contra o Eterno e contra ti. Ora ao Eterno para que tire de sobre nós a serpente. E orou Moisés pelo povo, e disse o Eterno a Moisés: Faze para ti uma serpente abrasadora, e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido, olhando para ela, viverá. E fez Moisés uma serpente de cobre, e a pôs sobre a haste, e eis que, se por acaso a serpente mordia alguém, este olhava para a serpente de cobre e vivia. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto que está em frente de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no rio Zered. Dali partiram e acamparam na outra parte de Arnon, que fica no deserto e que se estende do território do Emoreu, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e o Emoreu. Portanto, se diz no livro das guerras do Eterno os milagres que ele fez no Mar Vermelho e aqueles nos rios de Arnon e na corrente dos rios que se estendiam do meio do território de Moabe. E agora está junto ao termo de Moabe, e dali veio o poço, aquele poço que disse o Eterno a Moisés: Junto o povo e lhes darei água. Então cantou Israel este canto: Sobe, poço, cantemos-lhe, poço que cavaram os príncipes, abriram-no os cabeças do povo, Moisés e Arão com sua vara, e no deserto foram a Mataná,
e de Mataná a Nahaliel, e de Nahaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume da colina que olha para o Leshimon, deserto. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lana betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta aliá, que inicia pelo versículo 23 do capítulo 20, no Monte Or. O exegeta Rashi explica que neste lugar havia uma montanha pequena em cima de uma grande. Versículo 25, toma a Arão. Eis como o Midrash Yakut 763 relata o fim do sumo sacerdote Aharon Hakohen. Moisés levantou-se pela manhã e foi ao encontro do seu irmão. Por que vens tão cedo? Perguntou Arão admirado. Uma palavra da Torá turvou o meu sonho e não me deixou dormir. E qual é esta estranha palavra? Não me lembro mais, porém sei que ela se encontra no Gênesis. Abriram imediatamente o primeiro livro da Torá e leram os relatos da criação. Mas, quando chegaram ao episódio da morte de Adão e Eva, pararam tristes e resignados. Arão tinha compreendido tudo. Moisés, Arão e Elazar, seu filho, subiram a montanha, e eis que uma gruta abriu-se perante eles. Um leito estava preparado, e uma lâmpada brilhava. Arão tirou suas vestes sacerdotais e fê-las vestir a Elazar. Depois se deitou sobre o leito e fechou os olhos. Versículo 29. Toda a casa de Israel chorou Arão. Entretanto, quando Moisés morreu, ele foi chorado somente pelos filhos de Israel, conforme Deuteronômio 34, versículo 8, e não por todos, pois Arão foi o amigo do povo em geral, semeava a paz entre os homens e os casamentos e reconciliava-os. Oev Shalom Verodef Shalom. Assim é que na sua morte toda a casa de Israel levou o luto. Comentário do capítulo 21, versículo 3. E exterminou. O rabino Moshe Grilak, em sua obra Reflexões sobre a Torá, pergunta: se o povo era tão forte e valente, por que evitou lutar contra os edomitas no capítulo anterior? Ele responde que o recuo do povo de Israel diante da fronteira de Edom serviu para tornar-lhes palpável a fé de que, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos por causa do número dos filhos de Israel. Deuteronômio 32:8. Esta fé afirma que Deus deu cada povo sua terra, cujas fronteiras são, portanto, sagradas. Esta é a política bíblico-histórica que expressa a vontade divina de que cada povo habite dentro das fronteiras de suas terras e desenvolva sua cultura como parte de um contexto mais amplo que abranja toda a humanidade. Qualquer atentado a este sistema afeta o equilíbrio entre os povos, levando ao caos e à desordem. Assim, o povo de Israel foi advertido severamente a não participar dos jogos de guerra da humanidade. Israel não se tornará mais uma força conquistadora que surge no palco da história e cujas vitórias conduzem à insanidade e ao desejo de expandir ainda mais suas fronteiras, criando impérios e exterminando outros povos. É importante entender, já em seus primeiros passos na selva das relações internacionais, que a força em si, o poderio militar ou a busca por espaço vital não servem de pretexto para a guerra e a conquista. Toda a sua moral como povo pertencente a uma terra, tanto nas relações externas como internas, será diferente se essa verdade penetrar fundo em sua consciência
e em seu coração. Estes recuos diante de terras proibidas ensinaram os filhos de Israel que eles não iriam conquistar a terra de Canaã, mas sim libertá-la. Pois do mesmo modo que o monte Seir foi herdado por Esaú, a terra ao norte do rio Iaboque, herdada por Amon, a terra de Israel pertence ao povo de Israel, como nos ensina o Midrash, Torat Koanim, Levítico 20, 24. Estou, referente a Deus, destinado a dá-la a vós por herança eterna, e para que não venham a dizer, por que tu nos dá uma terra na qual já habita outro povo, o cananeu? Acaso não terias outra terra para nos dar? Mas vossa é a terra. Ela nada mais é do que a parte que coube a Sem, filho de Noé. E vós sois filhos de Sem. Enquanto eles, os cananeus, são filhos de Ram, e o que eles fazem na terra, eles apenas tomam conta dela até vossa chegada. Enquanto esta verdade habitar o coração do povo, sua moral não será corrompida pelas guerras, e ele estará concretizando alguns dos princípios básicos e fundamentais da diplomacia divina. Versículo 9. Serpente de cobre. Conforme comentado em Êxodo 17:11, sobre se eram as mãos de Moisés que faziam o povo de Israel prevalecer na guerra contra Amaleque, o Talmud questiona: acaso a serpente de cobre tirava a vida ou a restituía? Na verdade, todo o tempo em que os filhos de Israel elevavam seus olhos ao céu e submetiam seus corações a Deus, eles se curavam. Quando não, morriam. Rosh Hashanah 3:8. Por sua durabilidade e rigidez, Moisés fez a serpente de cobre e não de outro material. Contra a luz do sol, tornava-se fulgurante e bastante visível, devido à altura da haste. Esta serpente foi guardada pelos filhos de Israel junto à vasilha de maná e à vara de Arão no tabernáculo. Depois ela foi adorada pelo povo, alterando completamente seu significado. Foi então destruída pelo rei Hisquial, Ezequias, conforme 2 Reis 18:4. Versículo 14. Nos rios de Arnon. O exegeta Rashi comenta aqui os milagres que aconteceram aos israelitas nos rios de Arnon e disse que se devem recordar também estes milagres conforme são lembrados os milagres do Mar Vermelho. O que aconteceu em Arnon foi que o povo de Sihon se escondeu nas cavernas que havia nas duas ladeiras dos montes entre os quais se achava o estreito vale de Arnon. Os israelitas deviam passar por lá e os amoreus iam massacrá-los. Porém, quando os israelitas chegaram ao cume do monte para descer ao vale, os dois montes se juntaram e os inimigos de Israel que estavam nas ladeiras foram esmagados sem que os israelitas percebessem. Entretanto, depois que os montes se juntaram, os israelitas passaram os montes, voltaram à sua antiga posição, e o rio do vale arrastou o sangue e os membros dos corpos dos inimigos esmagados. Foi então que os israelitas compreenderam o grande milagre e cantaram um cântico ao famoso poço de água que, segundo o Midrash, acompanhou-os durante os 40 anos que estiveram no deserto, pois foi por meio deste que os israelitas tomaram conhecimento do milagre ocorrido. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!